A lâmina ela está disposta aqui na parte da abertura dessa maneira. Não é à toa. É para a gente pegar o porta-agulhas e montar sempre com o porta-agulhas a lâmina para não manipular com os dedos. Ah, então vou vir aqui, ó, e vou aprisionar o meu porta-agulhas na diagonal, certo? Aqui na extremidade anterior da lâmina. Para na hora que montar no cabo, eu já levar diretamente sem colocar a minha mão nem os dedos na lâmina, que é muito cortante. A lâmina, ela tem essa angulação aqui, esse chanfro, que tem que coincidir com o chanfro do cabo. Tá vendo que tem esse chanfro aqui? Então um tem que coincidir com o outro, como se fosse um guia, certo? Se eu colocar ao contrário, ela vai travar? Às vezes sim, só que ela vai ficar desadaptada. Aí na hora que você está fazendo a incisão na boca do paciente, pode ser que ela solte ou frature. Imagina uma lâmina solta dentro da boca da pessoa com a língua jogando ela para lá e para cá. Tá? Então tem que prestar atenção na hora de montar. Ela é montada dessa maneira, com os chanfros coincidindo e sempre com um porta-agulhas. Certo? Para remover, ó, eu vou pegar na extremidade inferior, ó, mesma forma. Pego, levanto um pouquinho e puxo para frente que eu consigo remover. Certo? Então, de maneira nenhuma manipular a lâmina com os dedos. Certo? Bom, a gente sempre segura o cabo de bisturi da forma como se a gente fosse empunhar uma caneta. Então é dessa forma. Por quê? Porque eu tenho mais destreza e mais segurança para fazer o desenho do meu retalho. E sempre trabalhar com os dedos apoiados em uma estrutura rígida. Nunca trabalhar no ar, como se estivesse pintando um quadro. Sempre tem que estar apoiado em algum lugar. Se está na boca, eu vou apoiar num dente adjacente com os dedos, na base da mandíbula, num dente mais posterior, enfim, eu vou ter que apoiar de alguma maneira para fazer a minha incisão. Bom, então eu tenho algumas técnicas de incisão, né, igual eu demonstrei lá. Vamos começar com a primeira. Então nós vamos imaginar, né, que essa aqui, ó, seja a minha incisão sucular. Certo? Aqui estão as coroas dos meus dentes. E a minha incisão sucular, ela vai ser feita aqui, ó, no sulco biológico. Na hora que a gente for começar as técnicas de exodontia no porquinho, dá pra fazer isso muito semelhante com o que a gente faz na boca. Certo? Por quê? Porque na hora que eu vier com o meu descolador e começar a afastar isso, eu vou ter o meu retalho tipo envelope. Ó. Certo? Agora, eu fiz minha incisão sulcular para obter o meu retalho em envelope. Mas imaginem, por exemplo, se eu quisesse ver alguma estrutura que estivesse mais ou menos nessa região. Vocês acham que eu vou ter acesso aqui? Se eu tentar afastar demais, o que vai acontecer? Meu tecido vai rasgar. O nome técnico desse acontecimento chama-se dilaceração do tecido. Certo? Nós vamos chegar lá nos princípios de cirurgia, lá na teoria. Tá. Então se eu fiz aqui uma incisão sucular, né, incisando as minhas papilas, e eu preciso ter um acesso melhor, eu posso fazer o quê? Uma incisão de alívio, que a gente chama de relaxante, sempre obedecendo a alguns princípios, que depois eu vou falar com mais detalhe lá na teoria para vocês. Certo? Então faço uma incisão de alívio. Para quê? Eu vou dissecar aqui para vocês visualizarem o que acontece na boca. E no caso, se fosse no paciente, a gente faria isso com o descolador? Só que o descolador, a gente faz a empunhadura da mesma forma, como se fosse segurando um lápis, né, uma caneta, porém ele tem que ir de encontro com o tecido móssil, como se fosse um cinzel. Para quê? Para eu ir descolando o retalho de espessura total, né, remover periósteo e tecido. Eu vou só fazer uma simulação, tá? Como se fosse um retalho de ninho. Ou incisão de ninho.
Isso daqui a gente não aprendeu Império. Foi, a gente fez um mesmo. Então, ó, se eu fiz uma incisão de alívio agora, ó o quanto que eu consegui de visualização aqui na base. Já ganhei bastante, certo? Sem cortar ou dilacerar o tecido, que é uma incisão desorganizada, certo? Não pode nem dizer que é uma incisão, é um corte desorganizado. Quando eu faço as minhas incisões programadas, o meu organismo responde também muito bem, né? Foi o que a gente comentou agora há pouco lá na teoria. Essa Newman, essa é a incisão sucular. Agora imagine que eu quero chegar mais ainda no ápice dessa estrutura. O que eu posso fazer? Fazer uma outra incisão de alívio, né? Outra relaxante. Olha a quantidade de tecido que eu rebati e olha a quantidade de visibilidade que eu consigo ter agora. Certo? Então, a incisão sucular vai ser, por exemplo, para procedimentos mais superficiais, onde eu não preciso acessar a minha tábua óssea. Eu faço uma incisão sucular, faço um descolamento mais superficial. Se eu preciso já me aprofundar, né, em direção à tábua óssea, eu inevitavelmente vou ter que fazer uma incisão de alívio. Se com uma eu resolver, eu faço a incisão de Newman. Se eu precisar de mais uma para ter mais visibilidade sem dilacerar o meu tecido, eu faço a segunda, que é a Newman modificada. Tudo bem? Tá? Bom, a outra incisão é uma incisão parecida com essa, que é a de Wasmund. Porém, imaginem que eu não tivesse aqui feito a incisão sucular. Eu vim aqui, fiz a minha incisão acima da minha junção mucogengival e fiz duas incisões de alívio. Eu vou conseguir acessar, né, a região aqui do ápice, mas sem machucar, né, ou incisar as minhas papilas. Vou preservar as papilas. Essa é aquela certo? É a de Wasmund. Bem, porém, se eu precisar ter acesso aqui à região do terço cervical das raízes ou a coroa, eu não vou conseguir fazer com essa incisão. Aí eu tenho que soltar toda a papila. Então, geralmente aqui é quando a gente não vai fazer exodontia, a gente usa essa incisão de Wasmund. Quando para acessar o tecido ósseo, aí sim, é uma opção. Tá? E a outra, da mesma forma, né, apesar de ser circular, é a incisão de parte, que é a incisão semilunar. Onde a minha intenção é a mesma da incisão de Wasmund, preservar as minhas papilas, porém, ao invés de eu fazer uma incisão trapezoidal com duas relaxantes, eu faço só um semicírculo. Seria para uma área menor. Sim, porque a dimensão dela é menor. Então, se eu quero acessar, por exemplo, usa-se muito essa incisão em apsectomia, né, cirurgia parendodôntica, que eu vou acessar só o ápice do dente que eu quero trabalhar. Então, geralmente faz uma incisão semilunar, ou parte. Certo? Agora, quando eu quero acessar uma área mais ampla, geralmente essa incisão semilunar ela é insuficiente. Aí eu faço uma Wasmund, ou eu faço uma Newman ou Newman modificada. Tudo bem? Alguma dúvida das incisões? Então, ó, primeira coisa, empunhar bem o bisturi. A gente sempre imprime um corte incisivo e contínuo. Então eu entro com a minha lâmina em 90 graus e corro em 90 graus, tá? Continuamente. Eu não fico fazendo igual cortando pão, que eu vou fazendo assim, né? Peraí, qual você tá falando? Essa? Tá? Independente da incisão que você for fazer, o corte ele tem que ser... A gente entra com a lâmina em 90 graus e o corte ele tem que ser contínuo. Eu não posso ficar fazendo ondulações. Claro, por exemplo, se eu vou incisar aqui na região das papilas, uma sucular, por exemplo, o nível de absorção óssea de um dente para outro vai ser diferente. Então, às vezes a lâmina vai descer mais, depois ela vai subir mais, né, porque ela vai encostando no osso e tem essas alterações. Aí tudo bem. Agora, uma incisão contínua, por exemplo, igual aqui uma incisão relaxante ou incisão de Wasmund, eu tenho que vir continuamente e ir riscando o osso sem ficar fazendo isso.
tá? Ou vai e volta. Isso é pra não machucar tanto o tecido. Tá? A incisão ela tem que ser o quê? Firme e contínua. Se eu ficar assim, ó, Mas não vai... eu vou fazendo o quê? Eu vou dilacerando meu tecido e vou machucando o periósteo. Certo? Isso depois para reparar vai ser mais difícil. Professor, e a lâmina você só introduz a pontinha dela? Depende da profundidade. Se para chegar no tecido ósseo eu precisar inserir a ponta ativa todinha, eu vou inserir. Agora, se eu precisar só, né, na sucular, geralmente ele vem aqui só o início da ponta ativa. Tá? Certo? Alguma dúvida? Não? Depois os pormenores a gente vai falando na teoria com vocês. Tá? Apesar que nós já falamos dos tipos de lâmina, né? Todo mundo lembra. Isso. Bom, aí se eu incisei, eu preciso fechar. Então eu tenho 4 tipos de sutura. A sutura simples, o X interno, o externo e o donate. Isso aí que você tá fazendo é o quê? Já vou explicar. Mas esse vídeo eu tô de coro. Porque ela nasceu, ela falava do cheiro, vai passar. É porque essa daí tá fresquinha também, né? Depois, com o tempo, ela vai... E outra é mais quantidade também. Esse aqui se esquentar já era. Aí fere. Quantas vezes nós vamos precisar trazer uma língua dessa? Toda aula? Mais 3 sessões. 3 aulas. Uma língua dá? Gente, isso não Depende, né? Calor que Ah, tá, do jeito que eu sou, vou ter que usar umas 3. esse calor Mas é vai grande, dá pra compensar, partir a língua também, não pode deixar congelar aqui na uma parte. faculdade? Será que pode fazer assim? Antigamente podia, né? Nunca Não? pôde. Pode, né? Tem Você corta ela na metade e trazer cada aula metade. Que ela é grande. Depender, né? Essa a parte melhor da era, frente aqui a gente não usa não? pode usar ela inteirinha. Tá? Só que aqui, principalmente para demonstrar, fica mais fácil, mais visível. Gente, embaixo dessa pele é igualzinho carne, na verdade. É músculo. Parece carne branca. Não parece, carne. Tipo, É só um gosto mais forte. Né? não comi não. Bom, o que vocês vão fazer, a maior parte das coisas que vocês vão fazer é para exodontia. Né? A intenção nossa aqui é formar vocês com um perfil generalista. Para exodontia, aqueles 3 tipos de sutura eles resolvem, que é a sutura simples, o X interno, o X externo e o donate. Por que eu fiz esses buraquinhos aqui? Para simular como se fossem os alvéolos dos dentes. Vocês imaginam na exodontia, eu tenho tecido circundante ao elemento dental. No centro do alvéolo eu não tenho tecido. Então quando eu removo o dente, ali no centro vai ficar vazio. Não vou ter tecido para fechar aquilo. Erroneamente, a gente pensa que na hora que extrai o dente, eu tenho que fechar a sutura e o tecido ele tem que cooptar uma borda com a outra. Na verdade, praticamente nunca acontece isso. Então eu faço pontos para estabilizar o coágulo dentro do alvéolo para haver uma cicatrização por segunda intenção. O sangramento, ele vai preenchendo o alvéolo, né, precisa sangrar, por isso que eu falei lá na teoria, é bom que sangre, porque aquele sangue que vai se formando dentro do alvéolo, vai enchendo de baixo para cima, como se fosse enchendo um poço de água, ele tem que vir, vai enchendo o alvéolo, e depois de 5 a 8 minutos já se formou um coágulo ali dentro. Só que se eu não obliterar aqui a minha oclusal do alvéolo, com algum anteparo mecânico, o alvéolo ele vai na primeira cuspida que o paciente der, né, no primeiro bochecho que ele fizer, no primeiro cigarro que ele fumar, vai acontecer o que? Ele vai dissolver e vai sair de dentro do alvéolo. Aí o organismo precisa começar tudo de novo. E às vezes ele não consegue fazer isso. E dá o que a gente chama de alveolite no paciente. Então as suturas que a gente faz, na maioria das vezes para exodontia, é para estabilizar o coágulo. Certo? E promover que esse coágulo não saia dali, porque a sutura vai segurar ele ali dentro, e dê tempo para o organismo começar a produzir tecido inferior novamente. Por que a minha amiga arrancou o inferior e Extraiu. ficou um buraco.
Por que demora mais? Porque o organismo ele vai preenchendo o tecido, tanto o ósseo quanto o tecido mole, de baixo para cima. Né? Até fechar, né, vai depender da reparação, do cuidado na hora da sutura, do tipo de incisão, do trauma cirúrgico, então depende de um monte de coisa. Tá? Bom, então, ó, os fios de sutura, essa parte externa não está estéril. Agora esse papelote interno sim. Então eu não preciso falar para vocês que quem vai abrir isso aqui para vocês é o... Vocês vão pegar só o papelote de dentro. Ele vem aqui, tá? No papelote, o fio está aqui dentro, já vem a área pontilhada aqui, que é onde a gente tem que puxar. E a agulha já vai estar pronta para a gente empunhar no porta-agulhas. O que a gente tem que ter cuidado aqui é na hora de aprisionar a agulha com o porta-agulhas, é ir puxando devagarzinho. Porque, como ele vem enrolado aqui dentro, se eu puxo de uma vez, às vezes ele desenrola muito rápido e dá um nó no meu fio. Quando ele dá um nó no final, não tem tanto problema que eu vou e corto o finalzinho. O problema é quando dá um nó bem no começo. Aí eu perdi o fio. Tá? Então não tenho pressa de puxar isso, vai puxando devagarzinho para não perder o fio. Qual que é a forma correta de empunhar a agulha? Ela tem que ficar perpendicular à ponta do meu porta-agulhas. Então, ó, é essa posição. E aonde eu vou pegar a agulha? Não vai ser nem na extremidade inicial aqui, porque se eu pegar muito aqui na pontinha da agulha, o que vai acontecer? Se for um tecido mais espesso, na hora que eu passar de um lado, eu não vou conseguir ver a ponta saindo do outro lado, né? Que vai parar aqui no meu porta-agulhas. E não posso nem pegar muito na extremidade final, porque se eu tiver uma resistência maior, um tecido ósseo, né? Enfim, um tecido muito ceratinizado, eu vou fazer força. Quanto mais fazer força, como está muito na extremidade, o que vai acontecer com a minha agulha? Vai abrir, como se fosse um anzol torto. Então eu vou pegar aqui, ó, se eu dividir ela em 4 quartos, eu vou pegar aqui no terceiro quarto, certo? No final da voltinha, indo para o quarto quarto. Uma parte plana assim? Sim, tá quase chegando aqui no final, ó. Tá? No terceiro quarto da agulha, que aí eu consigo realizar tudo sem ter nenhum tipo dessas intercorrências que eu falei para vocês. Trabalhem sempre com as pinças. Por quê? Com as pinças a gente consegue manipular o retalho da melhor maneira possível sem ter o risco de perfurar o dedo na hora de passar a sutura. Eu tenho a pinça traumática, né, a dente de rato, e tenho a pinça atraumática, que é essa serrilhada. Essas duas aqui são as anatômicas ou a Adson? Anatômica. Tá? Eu gosto mais da Adson. Quando eu tenho um tecido mais espesso, né, ou seja, eu tenho mais tecido, eu posso manipular com a pinça traumática, que geralmente eu não vou causar muito dano ao tecido. Agora, se tem um tecido mais tênue, né, mais delgado, geralmente eu vou com a sem ponta, né, só com a serrilha, para não machucar o tecido, traumatizá-lo. Então aqui a gente tem muita estrutura, então vamos com a Adson. Então imagine aqui que sejam os alvéolos, certo? 4 alvéolos. Primeiro eu vou fazer uma sutura simples, que é o começo de tudo. Toda sutura começa com um ponto simples, certo? Então, ó, eu sempre começo por vestibular a minha sutura. Por quê? Porque se eu começo por vestibular, necessariamente ela vai ter que terminar por vestibular. O nó vai ficar sempre por vestibular. Por quê? Se o nó fica por lingual, eu vou ter 2 desconfortos. O primeiro, da língua ficar passando ali, tanto na palatina quanto na lingual, e abrir, né, e ter uma deiscência de sutura. E, se for um fio mais rígido, um fio de nylon, por exemplo, aquilo vai ficar passando na língua do paciente, vai virar uma úlcera traumática enorme. Então, que a sutura, né, o fechamento da sutura, o nó, fique sempre por vestibular. Tudo bem? Então, a gente começa sempre por vestibular, manipulando o tecido, certo? Sempre evidenciando as bordas do tecido, tá? Por quê? No alvéolo nem tanto, mas, por exemplo, se vocês forem fazer uma incisão relaxante, né? Quero ver uma estrutura maior, vou fazer uma incisão relaxante. De tanto manipular, o que acontece? As bordas do tecido, elas começam a invaginar. Se for em tecido epitelial, ou mesmo em mucosa, a parte mais externa ela é pouco vascularizada, não é verdade? Não tem muito sangue ali.
Fiz a incisão. Aí começa a trabalhar afastando, afastando, as bordas do tecido vão dobrando. Igual o papel vai molhando e vai dobrando, enrugando as dobrinhas, não vai? Tá? A mesma coisa. Na hora de suturar, se eu não prestar atenção, eu suturo tecido epitelial com tecido epitelial. Né? Ou seja, sem sangue. Vocês acham que isso vai fechar? Nunca. Tá? Por quê? Eu não tenho sangue para promover a minha homeostasia e induzir a minha reparação tecidual. Então tem que ter o cuidado de fazer o quê? Nesse tipo de incisão, evidenciar o meu bordo cruento aqui, ó, para não dobrar. Por isso que é bom trabalhar sempre com a pinça, que eu vou inverter essa dobrinha. E na hora que eu passar o fio do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou inverter a dobrinha para ficar em tecido cruento, ó. Para na hora que eu obliterar, vai ficar tecido cruento encostado em tecido cruento, para induzir a cicatrização. O primeiro que você passa é não cruento. Depois Os dois cruentos. Vou ter que evidenciar a borda. Ó. Toda vez que eu for passar a sutura, eu tenho que me certificar que eu desdobrei aqui a borda do tecido. Tá, aqui epitélio. Tá? Aqui o vermelhinho já é tecido conjuntivo. Se eu suturar aqui, ó, o tecido ele dobrar e eu suturar aqui epitélio com epitélio, não vai fechar nunca. Tá? Não vai induzir a cicatrização. Fica tipo uma bolinha assim? Fica Se fez a técnica... vermelhinho? Se fez a técnica de sutura correta, às vezes vai ficar só uma pápulazinha, mas mais pela interferência do fio do que pela reparação. Tá? Agora, se eu aproximo o tecido epitelial aqui, mais superficial, com o outro lado também o tecido mais superficial, nas duas dobras, tá? Vai chegar 3 dias depois e vai estar assim, ó, aberto de novo, porque não vai ter iniciado a reparação aqui, certo? Então, primeira coisa, deixa eu demonstrar o ponto simples aqui que eu já passei. Deixa eu ficar daqui, você tá filmando, é mais fácil. Por isso quando eles falam que tem corte profundo, não pode demorar, né? Pra ir dar ponto no hospital. Não necessariamente, tem técnicas que você faz para você acessar de novo, né? Mas quanto mais rápido você for, menos intervenções dá para fazer. Bom, então, ó, vou começar sempre por vestibular. A empunhadura do porta-agulhas, igual eu falei para vocês lá na primeira aula. Dedo polegar e dedo anelar, tá? Para o indicador direcionar onde vai a ponta do meu porta-agulhas. Vou levantar o meu tecido, né, evidenciando o bordo cruento. Vou passar, certo? Vou pegar do outro lado. Vou puxar o meu fio até ficar mais ou menos uns 2 a 3 centímetros aqui de fio para trás. Tá? Nunca passo ele todo, né, ou praticamente todo, e nunca deixo um pedaço muito grande que me atrapalhe. E vou sair do outro lado. Na mesma direção? Mesma direção, no ponto simples sim. Certo? Ó, passei de um lado e do outro. Tá? Um por fora e depois voltei por lingual por dentro. Como se fosse uma passada de costura mesmo. Tá? Bom, agora eu vou fechar. Como que eu fecho isso? Todo mundo sabe dançar valsa? Como que é a valsa? É 2 para lá, 2 para cá? Aqui nós vamos suprimir um, né, no pra lá e ficar só com 2 para cá e 1 para lá. Tá? Então eu venho aqui, ó, solto, posso soltar minha pinça nesse momento. No primeiro momento treinem com a mão, depois vocês podem até fazer isso com a própria pinça, tá? Mas treinem com a mão primeiro para desenvolver a habilidade. Então vai segurar a agulha com a mão, o porta-agulhas com a outra mão, e vou fazer 2 laçadas na ponta do meu porta-agulha, tá? Como se fosse o 2 para cá, ó. 1, 2. Certo? Vou abrir a ponta do meu porta-agulhas e aprisionar a ponta do fio. Vou deixar meu porta-agulhas estável, perto da região que eu vou suturar, e vou puxar a mão que está com a agulha, ó. Certo? Fechei um. Tá? Agora eu preciso fazer a segunda laçada. Não foi 2 para lá? Agora eu vou vir 1 para cá, ó. 1.
Apreendo de novo. Deixo meu porta-agulhas estável. Fechei meu ponto simples. Certo? Essa é a sutura simples. Aí eu venho com a tesoura de remoção de sutura, que pode ser a Goldman Fox. Pode ser a Iris também, não pode? Não. Tá meu pontinho simples lá. Mas eu fiz certo já. Até cortei uma blusa com elas. Eu também já fiz muita coisa. Isso aqui, ó, vai acontecer na boca também. Se for para exodontia, às vezes não vai fechar totalmente o alvéolo. Tá? É para aproximar o máximo que der e reter o coágulo lá dentro do alvéolo. Nossa, professor, mas só um dá? Não, nesse caso não. Você teria que fazer mais um simples aqui, mais um simples aqui, tá? Para obliterar por completo. Agora, tem como eu fechar esse alvéolo todinho com um ponto só? Tem, tá? Que é o X interno ou o X externo. O que é o X interno ou X externo? É uma técnica muito simples, principalmente para alvéolo, aonde eu vou começar, tudo que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro lado. Por isso que é muito simples. Então, no X interno, vocês já vão saber o porquê que é interno ou externo, eu sempre começo por vestibular em uma proximal. Então, posso começar aqui pela mesiovestibular. Tá? Então, pega a minha papila, entro mesial vestibular, nesse caso aqui, por fora. E vou sair distolingual, tá? Por dentro, ó. Certo? Ó, entrei mésio vestibular por fora, vim aqui, saí mésio distolingual por dentro, passei a agulha por dentro. Tudo bem? Aí agora eu vou repetir na diagonal de nulas a mesma coisa que eu fiz, ó. Só que agora eu volto distovestibular por fora. Certo? E vou sair mesiolingual por dentro, ó. Na diagonal, sempre cruzando. Olha o que formou lá dentro do alvéolo. Um X. Tá? X interno, dentro do alvéolo. Aí agora eu vou fechar da mesma maneira. Ó. Dois pra lá. Vem pra cá. Pra cá. Nossa, não devo nível aberto que eu queria ser externo. Não, nível aberto, senão não vejo. Esse aí retém mais o coágulo do que o primeiro, né? Sim, olha aqui, ó. Eu consigo com uma fechada só, uma laçada só, reter o coágulo de maneira mais eficiente, que fica um X para obliterar esse coágulo Mas lá. se Posso fazer abre, uns então, 2 pontos aí, desse jeito ou não? É um só. Por exemplo, se for um alvéolo muito grande, se tiver unido dois alvéolos, por exemplo, você pode fazer 2X, sem problema. Tá? Ou 4, 5 suturas simples. Certo? Pode misturar os tipos de sutura numa mesma cirurgia, no caso? Pode. Se quiser treinar, por exemplo, eu tenho que extrair 3 dentes. Um eu vou fazer 3 simples, na outra eu vou fazer um X interno, no outro alvéolo um X externo. Não tem problema. Se ficar bem feito. Esse é o problema. Bom, esse é o X interno. Agora vamos para o X externo. Mesma coisa. O que eu faço de um lado, eu repito do outro lado. Tá? Então eu vou começar de novo. Ó. Mesovestibular por fora. Só que aqui, ao invés de eu trançar, de eu sair na diagonal, eu vou sair paralelo. Mesiolingual por dentro. Ó. E depois que trança. Certo? Aí agora eu vou repetir a mesma coisa lá na distal. Ó. Volto. Disto vestibular por fora. Saio distolingual por dentro. Tem X ali? Não, né? Agora vai ter.
a diferença desse com o outro, externo e interno? Nenhuma. Em termos de eficácia, nenhuma. O interno é mais fácil. Ah, questão de gosto. Gosto é que nem curva de espi, né? Cada um tem um. Não, a gente não pode esquecer dessas coisas, não. Igual as frases do Benito, igual a mim também. Ó. Então, um X ficou internamente ao alvéolo, outro X ficou externamente ao alvéolo. Igual você falou, eu achei mais fácil o interno. Beleza. Ah, eu achei mais fácil o externo. Perfeito. Tá? Em termos de eficácia, não vai ficar tão diferente. A diferença do interno é que ele trança os dois fios. Os outros são paralelos. Duas suturas simples, quase paralelas. Fechando sempre por vestibular. A gente utiliza essa sutura quando eu tenho mais profundidade de tecido mole. Então, na região do molar, do terceiro molar, tanto superior quanto inferior, geralmente eu tenho mais tecido flácido. Eu já não tenho muita gengiva inserida, geralmente é um tecido mais frouxo. Então eu tenho mais tecido em profundidade. Se eu faço a minha exodontia, por exemplo, a minha incisão, a minha cirurgia, e fica uma abertura, uma loja de tecido mole muito profunda, muito verticalizada, se eu faço só um ponto simples superficialmente, o que vai acontecer? Vai ficar o que a gente chama de espaço morto lá dentro. Né? Naquela região mais interna, aquilo vai ficar aberto. Aquilo vai formar um acúmulo de sangue, provavelmente vai formar um hematoma, porque vai continuar sangrando, não vou ter obliterado os vasos. Aquele hematoma, ele vai provavelmente causar ou deiscência da sutura, que ele começa a tracionar o tecido, vai sangrando, então uma sutura simples superficial abre, ou então vai causar uma infecção lá, que aquele sangue ele vai parando. Chega um momento que fica aquele sangue morto, né, sem vascularização nem nada, e ali vira um foco de contaminação. Então no Donati, o que eu tenho que fazer? Eu faço duas suturas verticais em profundidade, uma mais profunda e uma mais interna, mais superficial, desculpa. Para quê? Para na hora que eu fechar, eu faço isso com o alvéolo. Eu vou fechando, ele faz isso. Certo? Vocês já vão ver na demonstração. Então, no Donati, o que eu faço? Eu venho sempre por vestibular, tá? Pegando mais distante e mais profundo no primeiro passado. Ó, onde a minha agulha saiu, ó. De atrapalhar. Não. Certo? A única que é mais profunda. Ela é bem mais profunda. E vou sair por lingual, por dentro, mais profundo e mais distante também do bordo. Certo? Então ficou um ponto simples em profundidade. Ó. Até agora nenhuma novidade, só que mais profundo e mais distante dos bordos. Agora eu vou voltar da mesma maneira por cima dessa sutura, do primeira sutura que eu fiz, porém mais perto do bordo e mais superficial. Então agora eu volto por lingual, ó, mais superficial. Certo? E vou sair por vestibular por dentro agora, mais superficial e mais perto do bordo. Olha lá. Ó. Então tem um paralelo ao outro na vertical. Um mais interno, mais profundo, e outro mais superficial. Eita. Certo? Para na hora que eu fechar, ó, vai fechar o mais interno, vai fechar o plano em profundidade. E o mais superficial vai fechar mais superficial. E eu consigo obliterar meu alvéolo por inteiro, eliminando meu espaço morto ali. Certo? Mas isso é só em lesões mais profundas, Mais ou se eu profundas. quiser fazer pra todo alvéolo? Não, para todo alvéolo não dá, porque dentro do alvéolo, aliás, Vai ter um por osso. fora do alvéolo é tecido mole. Mas por dentro é o alvéolo, que é osso. Então não consigo passar o fio por dentro do osso. Tá? Então é só quando eu tenho tecido mole em profundidade. Em caso uma língua mesmo, a língua que cortou muito. Ó.
certo? Ali tá. Mas cortou tudo. A intenção dessa sutura é aproximar os bordos, tá? Nesse aqui não pode ficar aberto, tá? Então, ó, fechei, ó. Se tentar passar aqui, ó, o instrumento vai ver que tem um pouco mais de resistência. Por quê? Porque eu consegui aproximar os bordos da ferida tanto em profundidade quanto mais superficial. Aí dos lados pode dar 2 cintos aí, se quiser? Ou mais 2 donate. Se for essa extensão toda, você dá mais 2 donate, tá? Um paralelo ao outro também. Certo? Os dois donatos seriam o superficial novamente. Nossa, E depois você vai querer ele o amanhã? profundo superficial. Mesma coisa. Repete a mesma sutura aqui nas Eu extremidades. ia levar as coisas, limpava ele e te devolvia amanhã. Certo, gente? Alguma dúvida? Não. Não, na hora que começar a treinar vão surgindo as dúvidas. Sim. Tá? Então nós vamos deixar essa próxima aula relembrando então.